I have a dream, that's all I need. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Félix, eu sou da turma 1, a turma do professor Aquiles. Estou aqui para resolver junto com vocês o exercício preenchimento de vetores 1 da lista da lista de vetores referente à terceira unidade, certo? Então, antes de nós irmos para a resolução, vamos aqui primeiro entender como funciona um vetor. E aqui eu trouxe uma representaçãozinha bem simples que vai nos auxiliar no que nós vamos fazer mais para frente no vídeo, certo? E aqui vamos começar primeiro entendendo como é declarado um vetor, certo? E aí a gente cria uma variável e essa variável é atribuída uma certa característica, que é uma característica de objeto, um array. E essa característica transforma esse objeto em um vetor, certo? E nesse vetor, como ele vai funcionar? Ele vai funcionar como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha eu vou ter vários espaços. E dentro desse espaço eu posso armazenar qualquer tipo de valor. Sendo que para cada espaço eu vou ter uma posição específica. E aí, à medida que eu for adicionando novos valores dentro do meu vetor, dentro do meu array, eles vão sendo enfileirados na ordem que estão sendo colocados lá dentro. E aí eu posso usar funções e aí trabalhar com outras coisas que posso trabalhar com a organização desses valores lá dentro, certo? Mas para nosso começo é só, mas vamos entender como isso funciona. Então aqui eu declarei um vetor e aí essa declaração ele vai receber esse quadrado aqui, e isso aqui significa que ele é um vetor, certo? Eu também posso utilizar também utilizar uma que é mais usual para quem já está mais acostumado com JavaScript, que é New Array, que também vai funcionar da mesma forma. Mas aí eu quero deixar na mais didática, certo? E aí dentro desse vetor eu posso colocar na posição 0, pedir para que o usuário me coloque um valor. E aí quando eu peço para que o usuário coloque um valor, ou dê uma entrada com um valor, e aí ele vai atribuir nessa posição o valor que o usuário entrar, certo? E aí, como exemplo didático, eu coloquei no ponto 0 que o nosso usuário vai colocar um valor 10. E aí no final eu estou colocando para aquele alert, que aí ele vai dar o valor que o usuário entrou, certo? E aqui é uma representação gráfica de como um vetor funciona. E aí aqui nós temos uma caixa maior, que essa caixa seria o vetor, e aí eu posso ter n variáveis dentro desse vetor. E dentro desse vetor tem caixas menores, em que eu vou ter atribuída o valor, por exemplo, utilizando o exemplo que a gente utilizou aqui, na posição 0, que é essa daqui, a gente vai ter o valor 10, que é o valor que o usuário entra. Na posição 1, nós teremos 21. Na posição 2, nós teremos 13. E aí o valor que eu vou ter dentro desses locais não vai influenciar. Por quê? Porque eu estou recebendo do usuário esses valores, certo? Eu posso ter valores fixos dentro de cada entrada? Posso ter valores fixos. Só que para esse caso, eu estou recebendo do usuário. No caso do exemplo que estamos aqui para resolver, nesse caso, a gente vai ter uma entrada, certo? Do usuário. E aí eu vou fazer um tratamento com essa entrada. E aí, a partir do momento que eu for atualizando, eu vou atualizando as posições e colocando o dobro da anterior. E aí, como que é feito isso? Eu crio um vetor, da maneira como eu já mostrei a vocês ali atrás. Atribuo a primeira posição um determinado valor, que aí quem vai me dizer esse valor é o usuário que vai entrar com ele, da mesma forma como eu acabei de mostrar para vocês. E aí eu alerto esse primeiro valor, beleza. Até aí, tudo ok, certo? O que eu faço agora? Como no nosso exercício ele pede que eu receba um vetor de n posições, só que esse n aí são igual a 6, o que eu faço? Eu crio um for que ele se repita 6 vezes. E aí, utilizando a mesma característica que a gente já vem vendo do for, eu coloco uma variável de contador, que é que eu estou chamando ela de i, e essa variável i vai ser menor do que 6, sendo que i não vai começar em 0, i começa em 1. Por quê? Porque eu já atribuí um valor antes de entrar dentro do for, certo? E aí, se eu colocar i começando do 0, esse valor que eu coloquei antes do for vai ser substituído pelo valor da primeira posição, que não é o que eu quero. Eu quero que tenha o primeiro valor, e a partir dele todos os outros valores sejam o dobro da entrada anterior. E aí eu pego esse vetor na posição em que i, que dentro do meu for, e aí eu faço com que
duas vezes o valor do vetor naquela posição menos 1. Quer dizer, se eu tiver na posição 2, que é a posição 3 de acordo com o vetor, eu vou ter duas vezes o valor da posição 1, que é duas vezes o valor da posição 0. Se a gente voltar para cá, é como se eu tivesse 10 na minha posição 0, na segunda posição eu teria 20, na terceira posição eu teria 30. E aí o que é que está acontecendo? Eu estou indo e aumentando cada vez mais de acordo com o que eu vou adicionando valores no meu vetor. Só que eu já adicionei um valor anterior, que esse valor é 2. E aí o que é que eu faço? Nesse caso aqui o valor é 2, certo? Para o primeiro exemplo. E o que é que eu faço? Que é o exemplo que ele já dá aqui. Eu utilizo um contador menos 1. Que aí o valor aqui, se eu tenho 1, e aí na posição 0, que é a posição anterior a ele, ele vai atribuir o valor a essa posição, certo? E ao final eu crio um alerta para que o vetor nessa posição atual, que eu estou atualizando, certo? Ele me seja exibido. E aí para ficar com característica do vetor, eu coloco a vírgulazinha, certo? E aí vamos ver como isso fica na prática. Aqui está o código já pronto. Coloque ele aqui para executar. E a saída será da seguinte forma. Eu tenho a entrada 1. A saída esperada é que eu tivesse 2, 4, 8, 16 e 32, que é o que eu tenho. Então, tudo ok. Teste feito com sucesso. Agora sai para a próxima questão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, aperte o sininho para receber notificações. E é isso aí. Valeu!